Paulo, eu achei uma foto tua tão bonita na internet que eu coloquei aqui. Vou mostrar aqui para o pessoal. Olha só que foto bacana. Tá bonito. Que contexto que foi essa foto? Você fez uma foto especial aqui. Eu acho essa série de fotos. Eu tive em Rosário uma vez. Eu recebi, inclusive, uma titulação lá de honoris causa, também da Universidade de Psicologia, Faculdade de Psicologia da Universidade de Rosário. E aí, nesses dias, eu tirei, inclusive, uma foto linda com a Norita, que foi uma das abuelas, né, mais antigas da Praça de Maio, que faleceu há um mês e pouco atrás. Norita era uma das mais idosas, das mais velhinhas. Estão acabando as madres. Eu tirei uma foto linda com ela. Essas fotos? Hein? Mando. Eu tirei umas fotos com ela. É isso, tem que localizar. Agora é essa inflação de foto que a gente tira com o celular ou recebe. Mas você não tem eu dei uma entrevista. Hein? Você tem poucas. E eu fiquei apaixonado por essa foto. Eu dei uma entrevista lá para uma televisão e um fotógrafo fazia uma espécie de cobertura da entrevista. E aí tirou umas fotos muito bonitas, realmente. Uma que eu uso, inclusive, no meu Instagram, e essa aí, né, eu me lembro cada camisa preta, o corte de cabelo que eu estava lá na época. Paulo Amarante, que além de tudo é um galã, cantor de bossa nova, você entendeu? Amigo dos artistas e tudo mais. Aqui, nossa referência máxima. Amarante, eu vou começar hoje com uma referência diferente para nossa resenha. É te perguntar o seguinte: você já foi à Venezuela? Como é que é a integração dos pesquisadores, médicos, enfim, psicanalistas, psicólogos, no que diz respeito a essa questão científica com a Venezuela? O que você pode dizer para a gente? O que a gente tem que fazer é se aproximar da Venezuela cada vez mais, saber, entender né, o que eles precisam para a gente poder ajudar em alguma coisa. Então, eu já fui à Venezuela, fui uma vez só, mas tenho muito contato com pesquisadores e com militantes da saúde mental venezuelanos. A Venezuela ela tem um papel histórico na questão da reforma psiquiátrica na América Latina, né? Nessa luta pela superação do modelo manicomial. Em 1990, teve um encontro histórico na Venezuela da organização, convocado pela Organização Pan-Americana de Saúde, mas que tiveram presente, por exemplo, Davi Capistrano da Costa Filho, que era secretário de Saúde de Santos, depois veio a ser prefeito, é fundador do SEBS, histórico filho do Davi Capistrano, líder, fundador do Partido Comunista Brasileiro, desaparecido, né? Jamais encontrado nenhum indício de onde foi parar o corpo de Davi Capistrano. Estava também Paulo Delgado, deputado federal que havia apresentado o projeto de lei 3657 no ano anterior, em 89, que acabou sendo rejeitado, mas disparou a aprovação de um projeto substitutivo, que é a atual Lei 10.216. E vários outros atores italianos que vieram, nicaragüenses, etc. E lá em Caracas saiu, então, um documento chamado Declaração de Caracas, que é uma referência muito importante na América Latina. Desde então, a gente mantém contato com muitos nicaragüenses, inclusive o líder, na época, coordenador desse processo lá, que é o José León Uzcategui. É um grande psiquiatra, hoje muito crítico, muito importante, porque lidera uma linha de crítica também à medicalização e à patologização da vida, e que defende uma outra concepção, para a gente não falar em saúde mental, que tudo virou saúde mental, transtorno mental, e a gente não fala mais de bem-estar, do bem viver, né? Que é um conceito utilizado pelos povos originários, os povos indígenas, originários, como eles chamam, e da relação com a natureza, da relação com a coletividade. O termo saúde mental apagou todas as outras formas de falar do sujeito, da experiência, do subjetivo, das relações humanas, etc. Ele é muito importante. Agora, eles passam muita dificuldade. Eu me lembro, a última vez que eu conversei no Congresso Latino-Americano de Medicina Social,
ano passado, na Venezuela, os médicos recebiam em torno de $10 de pagamento. O salário mínimo na Venezuela me parece que são $6, é uma coisa Então, assim. eles recebiam médico, né, um prestígio, $10. Quer dizer, não é nada. Eles têm, claro, os subsídios, as bolsas, né, de família, a cesta básica, alguma coisa, mas muito precária, Agora, muita se você me dificuldade. permitir, Amarante, ser invasivo aqui, fica à vontade para não responder minha pergunta, mas os seus colegas médicos venezuelanos, o que eles relatam para você assim? Quer dizer, é uma situação difícil, é geral, mas eles falam de política, eles falam do Maduro, eles falam do Falo de chavismo. O que política. É é? uma população muito politizada. Eu poderia dizer que, com o Chávez, né, essa polarização hoje mundial política já estava há muitos anos existindo na Venezuela. Quando eu fui lá, 2006, 2007, não me lembro, eu tinha acabado de receber o título honoris causa da Universidade das Mães da Praça de Maio, depois, se a gente puder falar, que foi fechado, está sofrendo intervenção agora, e eu tinha Vamos ido, falar então, disso. eles é muito dividido, né? Então, você tem profissionais absolutamente contrários à falta de uma política consistente. Eles têm uma espécie de programa de saúde da família, que aqui no Brasil a gente chama de estratégia de saúde da família, que Cuba criou como médico de família, e pelo mundo afora tem essa estratégia de atenção básica chamada saúde da família. Na Venezuela, eles chamam de barrio adentro. Era um programa muito importante, criado pelo Chávez, de assistência básica, primária, né, que tem muitas vantagens. As pessoas acham que a assistência básica é desqualificada. Não é. Um bom médico fazendo um bom exame clínico, né, com bons recursos elementares, às vezes, de um hemograma, de um exame de elementos anormais de sedimentação, de urina, de fezes, né, um parasitológico, ele é um bom médico, ele tem condições. A própria OMS diz que 80%, pelo menos, das questões que demandam um cuidado médico são questões simples, que podem ser cuidadas com um bom exame clínico, com uma boa escuta, com uma boa orientação e com exames muito elementares. Com a mercantilização do campo da doença, para não falar da saúde, que a gente tem, você vai no médico hoje com uma. Eu falei com você, eu fui há pouco tempo atrás com uma dor no pé esquerdo, o médico me pediu 18 exames, entre imagens, ressonâncias e radiografias, medindo tal, e não pediu para eu mostrar o pé. Aí eu fiquei surpreso, eu falei com ele, você não vai ver meu pé? Imagina o Paulo Amarante dizendo, mas e meu pé? Você não vai ver meu pé? Você não vai mandar eu levantar aqui a beirada da calça, tirar a meia para ver? Porque um bom clínico poderia dizer, olha, a região está quente, significa inflamação, está arroxeada, significa que você teve um traumatismo. Às vezes bateu na cama, sentiu à noite, você bate aquela coisa e depois inflama, ainda mais idoso. Né? Aí você contestou, o Amarante? O que você fez? Não, eu não fiz os exames. Falei com ele que eu fui médico, antes de ser psiquiatra, eu fui médico clínico de um hospital universitário, Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, e que eu examinava. E eu acho ainda o valor do exame médico, né, muito importante. As pessoas não pedem mais. Então, na Venezuela, esse programa era importante. Mas, então, aí é a divisão. Eles acreditam que se o Maduro cede... Deixa eu só contextualizar aqui, e evidentemente, dentro da crítica que a gente faz, o chavismo ele produziu muitas coisas boas, importantes. Boas. É isso que você está falando aqui. É isso, boas. Com o programa de saúde. Né? Fica devendo em alguns aspectos, mas ele tem qualidades também. Exato. Esse programa Bairro Adentro é de uma medicina de base, de uma saúde de base, hoje atenção primária, atenção básica, mas é muito importante, porque, como eu falei, apenas uma parcela muito pequena de pessoas precisam de um exame mais sofisticado, etc. E isso você racionalizasse, você teria um bom sistema. Mas depois, assim, com
o conflito, o bloqueio à Venezuela, etc., a situação ficou muito grave, porque não tem médico, não tem equipamento, os médicos, boa parte, conseguiu sair, né, porque conseguem melhores condições de vida, de trabalho fora. Eles Então, há simplesmente uma saem da Venezuela. precarização. Hein? Eles saem da Venezuela, eles vão embora. Sai da Venezuela, como aconteceu com Cuba, né? E O outros Brasil, sob locais. Bolsonaro. No Brasil, se puder, eles saem. Né? Quando nós começamos a falar em mais saúde, né? No programa de saúde da família com os médicos cubanos, os médicos se recusaram. Agora, eles não vão a regiões bairro adentro, entendeu? Ele quer ficar no consultório, na área mais cara, onde tem mais Deixa eu circulação. aproveitar aqui, porque nós temos que falar dessa questão do Milei da Argentina. Antes de te perguntar sobre essa questão aí do Milei, quantos prêmios honoris causa você tem? Você tem vários, né? Não, honoris causa só esses dois mesmo. Eu tenho São outras dois? homenagens, ganhei até um prêmio de cidadão cultura do Rio de Janeiro, algumas agora é cidadão honorário. E muitos tem prêmios vindo cidadanias para em você. outras cidades, como falei, Ribeirão há pouco tempo. Mas, assim, não sou muito dos homenageados, não, porque a minha prática também é muito contra-hegemônica ao que está dominando as universidades. Tá? Sou presidente de honra da Associação Brasileira de Saúde Mental, mas digamos, são premiações em setores e segmentos contra-hegemônicos, né? É muito mais fácil receber esses prêmios. Eu, por exemplo, fui indicado para o prêmio Nise da Silveira e perdi. A Brás me recebeu, que eu me sinto contemplado, mas eu perdi. Né? No meu lugar, colocaram diretores de comunidades terapêuticas, colocaram diretores de hospitais psiquiátricos. O próprio prêmio, criado em homenagem à Nise, pelas práticas, está sendo invadido, está sendo ocupado pela direita, pela extrema-direita da psiquiatria, da saúde mental, para exatamente desqualificar o valor simbólico do prêmio. Então, você tem premiados que você pode considerar justos, mas eles estão tomando como estratégia. Então, um deputado como Osmar Terra, um dos maiores defensores da guerra ao tráfico, do proibicionismo, da internação compulsória, indica um psiquiatra manicomial, contrário a tudo isso, e ganha o prêmio Nise. Aliás, nós estamos... É uma eleição entre deputados. Então, às vésperas da eleição no Conselho Federal de Medicina, se não me engano, e Conselho Federal de Medicina complicado, né? Quantas bobagens eles enunciaram por aí. Mas não vai dar tempo de falar do CMF. Eu quero falar o que o Milei está fazendo com as universidades na Argentina. Denuncia isso para a gente aqui. Com as universidades como um todo, está havendo um desfinanciamento, né? Está havendo desfinanciamento, fechando setores de pesquisa, cursos de pós-graduação, demissão de funcionários em massa, relativamente em massa, inclusive funcionário de Estado. Mas é isso, você cria o fato, demite, depois você tem que correr atrás da justiça, reivindicar direitos, reivindicar o retorno ao trabalho, mas é todo um desgaste, né, político e tal. E claro que algumas universidades são mais atacadas. Aqui tem um posicionamento ideológico autônomo, independente, como deveriam ser as universidades. Agora, o fato mais recente é com a Universidade Popular das Mães da Praça de Maio, universidade da qual eu fui contemplado como honoris causa, da professora honoris causa, e essa universidade tinha acabado de eleger uma nova reitora, em 6 de março. É um processo eleitoral e democrático, como existe em outras universidades, e essa reitora assumiu com unanimidade de votos, foi uma candidata assim, negociado como única, mas com amplo apoio, e a universidade sofreu agora. Primeiro começou com o desfinanciamento, retirada de recursos, que foi inviabilizando manter determinados cursos, né? Tem vários cursos, são reconhecidos, são famosos, né? Eu trabalhei no de saúde mental, e quando fui contemplado, e outros grandes professores argentinos, os maiores nomes da saúde mental, da psicanálise, a Argentina tem muito,
dão aula nesses cursos, inclusive em maneira voluntária, porque tem essa vantagem. Então, você tem, às vezes, um médico engajado numa luta por direitos humanos, né, por uma sociedade mais justa, etc., arquitetos, trabalhadores sociais, jornalistas, né, professores de literatura, dão aula nesses cursos, história, como uma contribuição política à sociedade. Então, são universidades que abrem uma quantidade muito grande, são mais de 2.000 alunos, 2.600 alunos, mais ou menos, estava o último levantamento, e com cursos de graduação, de especialização, e com professores de renome, porque é uma identificação ideológica, assim, as pessoas querem contribuir, querem participar, contribuição social, um compromisso solidário. Então, primeiro teve o desfinanciamento, e agora foi nomeado o interventor. Esse é o dado mais grave recente, nomeado o interventor, dizendo que a universidade passa por irregularidades, não foi comprovada nenhuma irregularidade, não justificaram com nenhuma irregularidade. Então, esse interventor vai tentar encontrar irregularidades. Agora, a comunidade acadêmica argentina é muito consistente e forte. É muito consistente. E está se manifestando. Né? E está se manifestando o contrário, denunciando, porque sabe que serão os próximos, que já estão nesse processo de desfinanciamento. Mas a intervenção ela é bem específica, porque há pouco tempo atrás o Milei falou de suspender os projetos de busca de vítimas da ditadura, principalmente jovens, né, que foram filhos de pessoas que desapareceram, que foram assassinadas e que foram criados pelos militares, pelos algozes. Né? Segundo lugar, a Associação das Mães da Praça de Maio, a sede da associação, é dentro da Escola de Mecânica das Forças Armadas, da Armada, que é a ESMA, ex-ESMA, que é o local maior da tortura na Argentina. Né? Os relatos lá têm exposições, depoimentos. Aliás, em cima da sala de jantar do oficialato mais nobre, era a sala de tortura, onde torturavam principalmente mulheres, com todas as formas de violência que se pode imaginar. Aliás, com assessoria de torturadores franceses que tinham se formado na Argélia, né? Aprenderam a torturar, a extrair, inclusive, informações eram somente impossíveis, dada a tortura. Né? Você tortura, a pessoa denuncia que matou o Papa, qualquer coisa assim, para poder tentar se livrar. Fala qualquer coisa. Então, a Associação das Madres é lá na Exesma, que é essa escola que hoje é um espaço de direitos humanos. Então, primeiro, houve essa ameaça de que iriam fechar a associação, iriam retomar a EXMA como espaço militar, e por último, mais recente, quer dizer, por último, intermediamente, aí aconteceu que começou a ser falado de parar com as buscas, igual aqui no Brasil, a busca da memória da verdade, comissão da verdade, etc., etc., e que as mães já encontraram 112, 113 jovens, adultos hoje, que foram filhos de pessoas assassinadas, etc. Então, o ataque à Universidade Popular das Mães da Praça de Maio ele é muito bem dirigido, ele tem uma mensagem política e ideológica. Né? E na semana anterior, né, essa semana agora, quinta-feira, você sabe, toda quinta-feira, às 15h, as mães fazem a famosa marcha em frente à Casa Rosada. Já fizeram 2.416 marchas. Faça chuva, faça sol, tenha qualquer coisa, chuva, sol ou ventania, as mães estão lá com aquela panuelo. Isso multiplicado por semanas vai dar o quê? Uns 40 anos? Desde então que elas começaram, os filhos desapareceram na ditadura de 1976, que elas começaram a procurar os filhos, iam para a porta da delegacia, iam para a porta dos hospitais, iam para a porta dos necrotérios, e iam lá para a Casa Rosada, porque a Casa Rosada é dentro de Buenos Aires, né? É no centro, assim, digamos, igual
Brasil, que levou o governo lá para Brasília, então ali é pertinho, as pessoas iam lá. E aí, como era proibido a aglutinação, né, agrupamento de pessoas, os policiais mandaram elas circularem. E elas começaram a circular. Então, fizeram um cordão de braços e vão circulando a praça, falando palavras de ordem. Agora, já há muito tempo, param e depois fazem uma manifestação há 40 anos. Né? Então, agora, são 4 senhoras, já avózinhas, né? Todas elas que sobreviveram, fazem ali uma manifestação, mas isso é muito apoiado por movimentos sociais da Argentina e do mundo inteiro, que, quando podem participar, está na agenda político-cultural da Argentina, a Marcha das Mães da Praça de Maio, às 3h, em frente à Casa Rosada. Paulo Amarante, aqui no 11 News, trazendo esses relatos tão importantes para a gente se integrar, né? A gente precisa conhecer muito mais a história latino-americana, todos os países, não só da Venezuela, da Colômbia. Aliás, eu acho que a gente tem muita dívida com a América Latina, né? O Brasil, por exemplo, o México, que é um país tão... que me parece que deveria ser tão próximo do Brasil, não é, né? A gente tem um fosso, tantas colaborações acadêmicas, inclusive, que o Paulo Amarante também tem com o México. Vamos falar da América Latina semana que vem um pouco mais? Tá Amarante? bom. Eu quero saber da sua experiência no Chile. Enfim, eu sei que você viaja muito, então você pode construir muito com a gente aqui. Deixa eu trazer aqui, terminando o programa, Cláudia da Borba Maciel, parabéns pela posição sobre a Venezuela, com Amorim e Lula, estamos na direção certa. Obrigado, querida Cláudia. Edson Antunes pergunta, vocês acreditam na Globo ou no Maduro? Tá aí uma boa disputa, viu, o Antunes, né? Globo e Maduro, em quem você acredita, né? Tá difícil. Gente, agradecer demais a presença de vocês, obrigado pelo engajamento aqui no 11 News. Amanhã estaremos de volta com mais um programa às 11 horas. Paulo Amarante, excelente semana para você aí. Obrigado, você também. Viagens a trabalho essa semana? Obrigado pela audiência aí, né? Muito bom. E gostei muito de refletir. A gente refletindo, falando, organiza também um pouco melhor. Organiza o pensamento. Que a gente pensa. Obrigado, gente. Até lá. Um grande abraço.